Saudações rubro-negras, bora nação que tem muita informação do nosso Flamengo no dia de hoje. Thiago Almada, ex-Botafogo, pode chegar no Flamengo. Eu te trago essa notícia completa aqui nesse vídeo, então fique comigo. E tudo sobre Flamengo e LDU, jogo decisivo, o jogo mais importante do ano para o Flamengo aqui nesse vídeo. Então já se inscreva no canal e deixe aquele like para fortalecer. Créditos do vídeo, ESPN Brasil, SBT Esportes. Bora lá, nação! Dessa forma, com o mesmo ambiente, a mesma urgência amanhã. Vamos dar uma olhada no grupo do Flamengo. Rapaz, ontem o Tátira até empatou o jogo, mas o Central Córdoba fez o segundo e venceu a partida, né? Vamos dar uma olhada no grupo, pode colocar na tela a situação do grupo, a chave do grupo do Flamengo. Central Córdoba tem 11 pontos, a LDU tem 8, o Flamengo tem 5 e o Deportivo Tátira, o saco de pancadas, tem 0. Então a Central Córdoba venceu o Tátira ontem, foi a 11. Amanhã, Maracanã, 9h30, transmissão da ESPN e do Disney Plus. 11, exclusivo. 11 é o máximo de pontos que o Flamengo pode chegar. Sim. É isso? Aqui o Flamengo pode chegar. Só que amanhã o jogo é decisivo. Ô Eugênio, não tem muito para onde olhar, né? Assim, tudo bem, a torcida já sabia, já imaginava que o Central Córdoba ia vencer o Tátira. Claro, ainda acho que havia aquela esperança de que, vai que tropeça, né? Sei lá. Uhum. Mas esse cenário já estava meio desenhado desde há 2 semanas, né? Enfim, de qualquer forma, esse jogo aí quinta-feira, amanhã, no caso, 9h30, transmissão, repito, exclusiva nossa, ganha contornos dramáticos, hein, Eugênio? Final de Copa do Mundo. Ô, louco! É isso. É isso, pro Flamengo Pensando em Libertadores, precisa ganhar o jogo, pô. Se não ganhar, complica muito tudo, porque, olha só, na última rodada, LDU enfrenta o Tátira em casa. Se o Flamengo não vence aqui amanhã, eles podem fazer aquele jogo ok, um empate serve para os dois, beleza? Um empate serve para os dois, e aí já era. Então tem que fazer o dever, não só amanhã, como o jogo, né, da última rodada contra o Tátira, que aí é para ganhar e golear, para fazer saldo, se estiver precisando de saldo e tal. Acho que nem vai precisar muito, porque os dois se enfrentam, né? Então vai tirar saldo do outro, para pegar pelo menos o segundo lugar no grupo. O Flamengo deixou a situação chegar onde chegou, especialmente quando perdeu em casa pro próprio Central Córdoba, que merecidamente é o líder do grupo. O Central Córdoba vai a 13 pontos. Ele, na primeira rodada, empatou com a LDU em casa num jogo que merecia vencer. Criou para vencer, mas não venceu. E é o ponto que ele perdeu, né? Poderia estar com 15 pontos agora, está com 13. Dentro da comparação do Eugênio. Fora isso, é um time que... Está com 11, desculpa, está com 11 pontos o Central Córdoba. 13 não, 11 pontos. Depois ele vai conseguindo ganhar do Flamengo, empatar com o Flamengo e chegar numa condição muito favorável para essa última rodada, praticamente classificado o Central Córdoba. Desculpa, professor. O Eugênio falou de final de Copa do Mundo, eu acho que é pior. Porque final de Copa você pode empatar e ter uma chance nos pênaltis, como a Argentina fez contra a França. O Flamengo não pode empatar, o empate é catastrófico em qualquer um dos 2 jogos. Agora tem um lado a favor. A bola que o Flamengo tem, que é suficiente para passar bem por esses 2 aí, com uma certa LDU bem mais complicado, mas numa dividida entre Flamengo e LDU, em condições normais de temperatura e pressão, e sem altitude, eu sou Flamengo. Eu concordo, é a bola que tem, mas que não tem mostrado nessa Libertadores. A oscilação chega num péssimo momento. A gente fala de uma campanha que é ruim, mas de desempenhos que condiz com essa campanha. Acho que a gente não pode falar de uma grande... Para mim, o Flamengo até agora, eu não acho que é a situação mais delicada entre os brasileiros, que você tem um grupo da morte e a chance de um deles acabar ficando pelo caminho é considerável. Eu acho que ainda o Flamengo, eu apostaria na classificação do Flamengo e na vitória nesses próximos 2 jogos. Mas mostrando algo que ainda não mostrou. Mas assim, se a gente analisar o que foi até agora, para mim é o brasileiro que mais decepciona na Libertadores até aqui. Embora
para mim, é um dos favoritos ao título ainda. E não vou mudar em relação a isso. Lógico, só deixaria de ser se não conseguisse essa classificação. Mas ainda vejo pelo potencial, eu concordo com você, professor, é o potencial que ele tem, a bola que ele tem, que já demonstrou nesse ano sob o comando do Felipe Luiz, não na Libertadores. E acho que também o momento de oscilação com o Felipe Luiz chegaria, isso é um fato, é um trabalho, né, ainda recente, é um treinador jovem que para ele também é uma primeira experiência, também vai acertar, vai errar, mas tentar entender o momento das individualidades também, né? Por que o Gerson cai tanto também na última partida, se o físico pega para o Flamengo nesse momento com o Arrascaeta, o Pedro ainda voltando, mas também não 100%, lógico, parado durante muito tempo com uma grave lesão. Ele tem um grupo muito qualificado até para você identificar essas baixas e fazer alterações. Então, é o momento do Felipe Luiz de identificar quem está 100% ali, porque hoje o jogo vale muito. Ô Eugênio, puxando esse gancho da Mari, olhando para o campo, né? Olhando para o que a LDU vai levar para o Maracanã e para o que o Flamengo levará também amanhã para campo, né? Olhando para a bola, para o que o Flamengo vai precisar apresentar em campo amanhã para vencer o jogo. Apenas 3 gols até aqui na Libertadores, né? Um ataque discreto do Flamengo na fase de grupos. Inclusive no jogo em que atuou no Maracanã, na Libertadores, perdeu, né? Para o Central Córdoba. Ele vai ter que ser o Flamengo no seu melhor. O Flamengo que lembre a goleada sobre o Corinthians ou a goleada sobre o Juventude. Um time com muita intensidade, com muita força, com muito vigor físico, para funcionar o esquema do Felipe Luiz. Acho que o Flamengo, o que ele sentiu em Libertadores e sentiu em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, é um desgaste físico que não tem permitido a equipe colocar em prática o futebol que normalmente coloca, que é um futebol de muita imposição física, de marcar no campo de ataque, de recuperar essa bola e rapidamente trocar passes para chegar ao gol. E o Flamengo sentiu isso. Então a gente viu, por exemplo, contra o Bahia, os 15 minutos iniciais muito fortes. O Flamengo fez o gol ali, com 7. Um gol de cabeça do Arrascaeta. E depois caiu de produção. E depois foi levando o jogo assim, em banho-maria, até ele terminar, porque era como dava. Então, como alguns jogadores foram poupados contra o Bahia, se imagina que o Flamengo possa ter guardado forças para, no jogo de amanhã aqui com a LDU, mostrar um nível de rendimento mais próximo do que está acostumado, do que a gente sabe que o Flamengo pode render. Eu acho que é muito da parte física. Agora, do outro lado, tem um time que possui na defesa a sua maior fortaleza. A LDU é um time que sofre poucos gols. Na temporada, a média de 0,6 por jogo. E isso dificulta o trabalho do Flamengo, que vai precisar, para ficar tranquilo, fazer 2 gols. Ganhar por mais do que 1 de vantagem, para superar a própria LDU no saldo e ir para a última rodada mais tranquilo. Tirando também saldo da LDU. Então, essa é uma questão importante, porque do outro lado vai ter um adversário que vai jogar muito na transição, buscando passe longo para usar o Arce, que é o seu centroavante, o paraguaio, como pivô e a partir daí aproximar outros jogadores perto dele. E vai se fechar. É muito difícil entrar pelo meio da defesa da LDU, que é por onde o Flamengo joga muito, né? Se a gente olhar, o Flamengo constrói muito com a infiltração do Arrascaeta. Ele vem da intermediária, tabela ou com Gerson, ou com Pedro, ou com Cebolinha, e invade a área para finalizar. Uma principal característica de criação ofensiva, o Arrascaeta se transformou no elemento, entre aspas, surpresa, que vem de trás, pisa a área e tem feito os gols. Fez até de cabeça contra o Bahia. Então, essa infiltração por dentro que normalmente os adversários da LDU não costumam fazer. Aí vai precisar o Flamengo fazer com toda a qualidade que possui, com toda a força que possui, com toda a intensidade. E para isso o time precisa estar fisicamente melhor do que esteve nas últimas partidas. E isso ficou muito nítido no empate com o Central Córdoba, né? Que fisicamente o time não conseguiu reagir ao mesmo nível de força que o adversário impôs. Essa é a grande questão para o jogo de amanhã. E vai precisar mais do que nunca, né? Vai precisar redobrar a atenção. Não pode, por exemplo, dar o mole que deu contra o Central Córdoba.
Porque a LDU é um adversário ainda mais qualificado que o Central Córdoba para te pegar no contra-ataque. Alex Arce é o Haaland paraguaio. A gente fala muito do que o Flamengo tem que fazer ofensivamente, mas também é bom ter um belo respeito defensivo com esse time da LDU. Vai trabalhar com a bola do jeito que gosta, né? O Felipe Luiz tem pontuado muito isso, né? Os adversários que conseguem tirar o Flamengo da zona de conforto são aqueles que tentam pressionar um pouco mais e não deixar o Flamengo tão à vontade com a bola. É um time que trabalha muito bem por dentro, mas tem qualidade também pelos lados. O Mário, não tem sido uma característica da LDU essa pressão alta. É claro que amanhã eles podem tentar fazer. Né? Nos jogos que eu acompanhei, vários agora recentes da LDU, eventualmente eles até sobem, inclusive contra o Flamengo lá na altitude, eles fizeram isso. Sobem um pouco a linha de marcação, mas não é para fazer aquela pressão. Sim. Para tentar recuperar a bola, é para bloquear mais as linhas de passe e tal. Mas normalmente é o time que baixa para proteger a entrada da área, para ninguém infiltrar pelo meio. A LDU amanhã tem uma dúvida sobre o zagueiro Ricardo Adeu, haitiano, que sofreu uma lesão leve no aquecimento do jogo com o Tátira, uma lesão muscular, 1,1 centímetros. Então será reavaliado. É um jogador importante não só na marcação, como também no lançamento, porque ele é que faz a maior parte dos lançamentos para o Arce, e a LDU joga muito em cima disso. E não vai ter o Brian Ramírez, que é o jogador que joga pela ponta direita. É o jogador canhoto que dribla, vai para cima, o que faz mais passes para o Arce. Esse jogador foi expulso no jogo com o Tátira e está fora. E deve ter a volta do goleiro Alexander Domingues, que é o titular da equipe, é o capitão da equipe, é o líder do grupo, que terminou a suspensão dele. Ele estava suspenso em jogos de Libertadores, por uma confusão em que ele se envolveu no ano passado. E o último jogo de suspensão foi com o Tátira, então ele pode jogar, mas pode ser que o Gonçalo Vale seja mantido, porque a avaliação é positiva das atuações dele na Libertadores, enquanto o Domingues estava suspenso. E só para lembrar, né, que a gente não tocou nesse ponto, se perder amanhã, o Flamengo está eliminado da Libertadores. Não tem mais chance nenhuma de classificação. Vene, chegou a sua hora, Vene Casagrande. Como que tá o seu coração? O meu eu já Chegou fui a hora sincera. de separar os homens dos meninos. É mesmo, Vene, essa é a hora da Libertadores. Eu posso ser bem sincero? Ansioso, nervoso e com certo receio. Sério, Vene? O Flamengo tem me permitido isso nos últimos tempos de Libertadores, né? A fase de grupos da Libertadores... Por exemplo, sabe quem foi o melhor treinador na fase de grupos da Libertadores? Quem? Chuta aí o nome. Paulo Souza. Eu ia chutar o sapo que não voa. Paulo Souza foi o melhor treinador na fase de grupos. De lá pra cá, o Flamengo vem se dando muito mal, dificultando muito a sua vida. Isso foi 23? 22? Não lembro. 22. 22, você estava começando era aqui. Libertadores no SBT. 22, olha isso, quanto foi isso mesmo. tempo. Tem muito tempo. Então o Flamengo vem se colocando nessa situação difícil graças a ele mesmo. Foi o que eu falei no meu vídeo lá no canal no YouTube e vou repetir aqui. Os jogadores se colocaram nessa posição e os jogadores têm que se tirar dessa posição. Porque eles que jogaram mal contra o Central Córdoba, eles que jogaram mal contra o Deportivo Tátira e eles que têm jogado mal os últimos jogos do Flamengo. Então, chegou a hora, independentemente de conta, de quanto precisa fazer, de saldo de gol, os jogadores do Flamengo eles têm a obrigação de fazer um grande jogo e golear a LDU e Deportivo Tátira no Maracanã. Estamos falando de dois adversários extremamente fracos no grupo do Flamengo e o Flamengo tem um elenco, sim, que tem condições de vencer e vencer bem, por um placar elástico. Quanto que o Flamengo precisa vencer? A gente fez a conta do Botafogo agora ali, na tabela. Quanto que o Flamengo... A gente tem a tabela aí, Deixa eu ou pegar Big Thunder? aqui. Eu peguei aqui, ó. Vamos Tem lá. aí, Vene? Calculadora na mão. Fiz essa postagem Vamos lá no lá. meu Instagram. Hein? Calculadora na mão, Com a Vene. vitória do Central Córdoba sobre o Deportivo Tátira por 2-1, a vida do Flamengo na Libertadores está assim. Necessidade de bater a LDU, o ideal com placar por 2 gols ou mais gols, tá? Fazendo o saldo de gols. Sim. Caso vença a LDU por 2 ou mais gols de diferença, o Fla só precisa derrotar o Deportivo Tátira na última rodada por qualquer placar. Para ele entrar em segundo, não? Em primeiro, no caso. Caso ganhe a LDU por 1 gol de diferença, precisará vencer o Tátira na última rodada por pelo menos 2 gols para não depender do resultado de LDU e Central Córdoba. Gente, na boa, assim, eu repito o que eu venho falando. Independentemente de calculadora, de condições do Flamengo, de cenário do Flamengo no grupo, o Flamengo tem que golear os 2 jogos. Isso é uma obrigação dos jogadores.
Os jogadores não podem simplesmente fazer um jogo apático, vencer a LDU e Deportivo Táchira por um placar de 1-0, 2-1. Ô, Vene, Não faz eu sou ruim isso. de matemática, você sabe. Se ele vence o LDU, vai a 8. Esquece saldo de gol. Vai a 8, é isso. Vai a 8, né? Isso. E E depois o vai a último 11. jogo é o Deportivo Táchira. Deportivo Táchira. Mas o Central Córdoba tem que perder ou empatar, aí tem que né? torcer contra, exatamente. Aí tem que torcer contra. Independentemente de saldo de gol, em algum momento É isso. o rubro-negro vai ter que torcer contra eles, né? Porque pra ser líder, eu tô falando pra ser o primeiro, Para né? ser o primeiro. Ele vai ter que em algum momento ou empatar, eles já jogaram, então falta só um joguinho pra eles, né? Sim, Um exatamente. joguinho em Exatamente. Quito, esse jogo em Quito. Em Quito. O que não é Que é um absurdo difícil. é a LDU ganhar Não, do Central não é. Córdoba. Não é Não é mesmo. um absurdo. Até porque ontem eu vi o jogo Central Córdoba e Deportivo Táchira. E o que eu mais me questionei ontem sozinho foi como é que o Flamengo só ganhou de 1-0 do Deportivo Táchira e como é que o Flamengo não venceu o Central Córdoba em 2 jogos. O Flamengo teve 2 jogos para vencer o fraco time argentino. Gente, é isso. É um fraco time argentino. O Flamengo não venceu. Então, repito, independentemente das contas, Fernanda, o Flamengo tem a obrigação de vencer a LDU por um placar elástico e o Sim. Deportivo Táchira por um placar mais elástico ainda. Porque o Deportivo Táchira é horrível. Os 2 jogos são no Maracanã. No Maracanã. Né? Inclusive para o jogo de quinta-feira, ingressos praticamente esgotados. Legal. Mais 60 mil pessoas. Só não vai esgotar porque o Flamengo foi obrigado a dar 4 mil ingressos para a LDU, que é o time visitante, e a LDU não vai esgotar esse setor deles, entendeu? Não vai esgotar? Não vai. Procura baixíssima. E assim, eu falei isso aqui quando saiu o grupo do Flamengo. A maior pedra no sapato aqui é a LDU lá. Pra todo mundo, né? Não é só pro Flamengo. Sim. É pro Central Córdoba, é pro Deportivo Táchira. E fora um pouquinho também, porque a LDU, ela não é um time jovem, que não tá acostumado nessa competição. É um time que tá sempre na Libertadores, é um time que tem uma certa tradição. Então, assim, não é um time bobo que Tanto não... é que quando saiu o grupo aqui, a gente fez o cálculo. Sim, Beleza, você perder lá na altitude, aceitável. aceitável. Só que eu imaginava chegar nessa quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, o Flamengo extremamente tranquilo, já debatendo se poderia ser a melhor campanha da fase de grupos ou não. Porque o Flamengo teve essa possibilidade. E o Flamengo se complicou demais. E você passar em segundo é terrível também. Terrível. Porque você vai decidir fora de casa. E o histórico recente do Flamengo mostra que isso não é legal, né? Foi eliminado para o Olímpia, eliminado para o Peñarol. Então tem que passar em primeiro. Tem que passar em primeiro, tem que golear os 2 jogos e fazer bons jogos. Não é apenas ganhar. Não, tem que fazer bons jogos, uma apresentação digna para os torcedores do Flamengo que vão novamente, independentemente do valor do ingresso, colocar mais 60 mil pessoas no Maracanã. Falando desse jogo, Vene Casagrande, vamos relembrar os jogadores que não vão participar, que estão fora, né, por questões clínicas, e qual o time que para você seria o ideal? Lembrando, a gente repete, o Flamengo precisa vencer e o ideal é pensar também em marcar gol, né? A gente está falando de saldo de gol aqui nesse momento da Libertadores. Quem está fora desse jogo? Vamos lá, os 3 jogadores ausentes. O Plata, né, que a gente mencionou ontem, o Alan e o Pulgar. Esses 3 estão fora. Então fica a dúvida de como ele vai colocar o meio de campo. Se ele vai colocar o Everton Araújo primeiro volante, se ele vai colocar o De La Cruz e o Gerson como volantes, ou ele pode até mesmo improvisar o Léo Ortiz, que fez essa função muito bem feita, inclusive, nos tempos de Tite. Então, o que eu faria, pensando no placar... Ele já fez isso com o Felipe Luiz? Ainda não, né? O Léo Ortiz. Não, inclusive, o primeiro acerto do Felipe Luiz, na minha concepção, quando ele assume o Flamengo, foi pegar o Léo Ortiz e botar na zaga. Ali foi um baita acerto do Felipe Luiz e ele manteve isso até hoje. Então, eu acho que ele não vai fazer isso. Mas você faria? O que eu faria, pensando num placar elástico, eu colocaria De La Cruz, Gerson como volante, e botaria o Luiz Araújo no lugar do Gerson. Você não tiraria o Léo função. Ortiz da zaga? Não tiraria nesse momento, pensando no placar elástico. Perfeito. Agora, se ele quiser ter um primeiro volante mesmo, aí eu botaria o Léo Ortiz. Mas eu acho que ele vai colocar o Everton Araújo. Eu acho, porque ele gosta do futebol do Everton Araújo, ele sempre defende essa ideia. Mas isso, repito, é só um achismo, até porque não tem como saber, o treino do Flamengo é daqui a pouco, 3h30 da tarde. Então, conhecendo o histórico do Felipe Luiz, eu acho que ele vai de Everton Araújo. Mas a necessidade de gols, de fazer um placar elástico, eu botaria um time mais ofensivo, seria o De La Cruz e o Gerson. Eu não gosto do Gerson, mentira, eu gosto mais do Gerson aberto pela ponta, mas o Gerson faz muito bem a função de volante também. Então eu colocaria o De La Cruz, o Gerson e botaria o Luiz Araújo no time titular.
Muito bem. Você não acha que você mexer num jogador, por exemplo, eu acho aquela dupla ali do Gerson com o Wesley uma coisa fantástica. Sim. Você não acha que movimentando talvez você poderia até perder um pouco? Mas aí você bota o Luiz Araújo caindo mais pro meio também, entendeu? E aí você deixa esse espaço pro Wesley atacar. Dá para você treinar isso, essa possibilidade. Mas, repito, o Felipe Luiz ele tem várias possibilidades. Então, eu acho que dentro das 3 que a gente tem aqui, que a gente cogitou, eu não começaria com o Everton Araújo nesse momento. Eu acho que o jogador está com a confiança muito baixa. E pegar esse jogo com a necessidade de vencer, eu tenho certo receio. A torcida no cangote ali, né? Exatamente, porque tá em casa. exatamente, casa cheia. Como ele vai reagir? Ele é um jogador que tem errado muito passe, entende? Se ele errar o primeiro passe, como é que vai ser a reação dele durante o jogo? Então eu levo isso tudo em consideração. E também a necessidade de gols. Com a necessidade de gols, um time mais ofensivo, De La Cruz e Gerson. Eu faria dessa maneira. Agora, se ele quiser ter um primeiro volante mesmo, para ter uma saída de bola, é o Léo Ortiz. Até porque a saída de bola do Léo Ortiz é muito melhor que a do Everton Araújo. E até porque, se isso acontecer, no lugar do Léo Ortiz, fica somente o Danilo. É isso. Não é nenhum absurdo. Não é nenhum absurdo, nenhum né? absurdo. Não é nenhum cara que, meu Deus do céu, olha lá, vamos tirar o Léo Inclusive, Ortiz e vamos por botar falar em Danilo, ele jogando no lado direito da zaga, ele tem uns passes longos pro Wesley, por exemplo, que em alguns momentos dão certo, em alguns jogos dão certo. Então, acho que isso pode ser uma possibilidade também, respondendo sobre a sua pergunta sobre o Wesley. É uma forma de você potencializar o Wesley do lado direito. Você não perde. É claro que hoje eu acho que o Léo Ortiz é o top 1 de zaga do Flamengo. Mas você não perde quando você o desloca para ser um primeiro volante, e ele faz isso muito bem. A gente nem nota que ele... Inclusive, ele foi convocado pro Dorival quando ele estava jogando de volante. A gente nem Aí ficou nota. aquela dúvida se ele foi chamado para volante ou para zaga. Ele tem uma capacidade incrível, né? Sim. E aí você colocar o Danilo, não muda muito a qualidade. Muda porque a fase do Léo Ortiz, ela tá a ponto de seleção, né? Mas o Danilo também é um cara de seleção, é um cara experiente. E acho que a experiência para esse jogo vai contar muito. Você traz o recorte do menino Everton. É verdade. A experiência para esse tipo de jogo, às vezes, conta mais do que qualquer tipo de qualidade. A gente não tá falando de jogadores experientes que não têm qualidade, Vinícius. Não, é isso. Acho que você mencionou muito bem, porque isso é uma das virtudes do Danilo. Você vê durante os jogos, assim, ele é um capitão sem faixa, né? Pede calma, ele sabe organizar, né? Tranquilidade, bastidor. Ele é um cara que é muito importante isso. Todo mundo fala, não só o Felipe Luiz. Então, independentemente da escolha, mesmo que ele entre com o Everton Araújo, repito, o Everton Araújo em campo, o Flamengo tem a obrigação de vencer a LDU com placar elástico. Antes da gente falar do Flu, ô Cris, vai chegar a tua hora, hein? Dá uns minutinhos, vai ser contigo, hein, Cris? Venê, a situação do Wesley, como é que tá? Em relação à saída? Isso. Tem vários clubes interessados. Por exemplo, a Inter de Milão recentemente ligou para o Flamengo para sondar o jogador. Os empresários continuam na Europa. A imprensa internacional anda noticiando que ele aceitou uma proposta do Manchester City. Eu não tenho essa informação, isso aí é segundo alguns jornalistas da imprensa internacional. O Flamengo diz que não chegou nenhuma proposta, mas o Flamengo sabe e já colocou ali um preço. Querem tirar o Wesley do Flamengo? Esse é o valor. Agora os empresários estão trabalhando para buscar essa proposta. Eu, no lugar dele, se eu recebo uma proposta do Manchester City, eu aceito na hora. Você tendo a possibilidade de trabalhar com nada mais nada menos que Guardiola, eu iria na hora. Agora, depende muito do desejo do jogador, qual é o sonho dele. Querendo ou não, cara, cada um tem um sonho. De repente, o sonho dele é jogar no futebol italiano. Ele quer ir para a Europa, sabe? Mas tendo a possibilidade de vestir a camisa do Manchester City, sendo comandado por Guardiola, eu vou na hora, mesmo se você vai ganhar menos ou mais, entende? Independentemente do salário. Óbvio que, independentemente do clube que ele aceitar a proposta, ele vai ganhar muito mais que ganha no Flamengo. Exato. Eu iria preferir ganhar um pouco menos e ter a experiência de trabalhar com um baita treinador. Eu também. Nação Rubro-Negra, informações importantíssimas do nosso Mengão aí. LDU e Flamengo, Flamengo e LDU pela Libertadores, jogo decisivo, um jogaço aí que define, eu trato assim, define o ano do Flamengo, porque o Mengão, realmente eu concordo, o Flamengo entrou nessa situação e agora o Flamengo precisa sair dessa situação complicadíssima na Libertadores. Interessa somente a vitória para o Flamengo. Somente a vitória interessa ao Flamengo e precisa fazer uma vitória elástica, pelo menos 2 gols de diferença e ainda ganhar depois do Táchira no último jogo.
Eu acho que o Felipe Luiz vai armar bem esse time, tô confiante. Tô confiante num placar de 3-0 contra a LDU. Vamos amassar eles, o Maracanã lotado, mais 60 mil ingressos. Deixe seu palpite nos comentários também, nação. E agora trago uma notícia bomba do mercado da bola. Por 137 milhões, ele, Thiago Almada, vem jogar no Flamengo. Bora dar uma olhada nessa notícia atualizadíssima que tá saindo na mídia, nação. Ao que tudo indica, em caso de um pagamento gigante na casa dos 137 milhões, o meio-campista Thiago Almada pode acabar vindo ao Brasil para jogar com a camisa do Flamengo. Lembrando aqui, hein? O Flamengo deve ganhar mais de 200 milhões de reais só com a venda do Wesley. Então dinheiro não seria o problema. O jovem argentino acabou de ser transferido para o futebol francês, mas mesmo assim já haveria interessados em trazê-lo de volta para o cenário brasileiro da bola, tendo em vista seu grande destaque nos gramados. O empresário John Textor fez tudo certo durante a temporada passada, contratando jogadores de peso que ajudaram bastante na conquista de 2 taças de grande relevância em somente um ano, na Copa Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro. No entanto, mesmo após o grande sucesso conquistado, algumas mudanças foram feitas. Isso porque o time resolveu realizar mudanças e vendas. Os 2 maiores destaques ofensivos aí, o Thiago Almada e o Luiz Henrique, deixaram o Botafogo. O meio-campista argentino foi defender a camisa do Lyon, da França, que também pertence ao empresário norte-americano. Agora, porém, há uma possibilidade de um retorno que pode acontecer. Thiago Almada no Flamengo? Olha só essa bomba, nação. Isso porque os rumores que circulam na imprensa brasileira apontam que o Flamengo estaria interessado na contratação do jovem destaque. O time carioca, porém, teria que abrir os cofres para movimentar o craque, tendo em vista que John Textor pagou 25 milhões de dólares, uma quantia expressiva que na época equivalia a 137 milhões de reais aproximadamente, e deve liberar o meia somente por algo parecido ou até mais, porque o jogador se valorizou, né? José Boto aí tem grande interesse na contratação de Thiago Almada para reforçar o Flamengo no Super Mundial da FIFA, vendo no jogador um nome à altura para assumir o protagonismo deixado por Arrascaeta. O Flamengo que quer um substituto para o Arrascaeta, fazer sombra do Arrascaeta, e o Flamengo que não renovou ainda o contrato com o Arrascaeta. Apesar do clube não estar fazendo muitas contratações de alto valor nesse momento, a diretoria acompanha de perto a situação do meia e estuda possibilidades para viabilizar a chegada do argentino. Mesmo com o desejo anterior de Almada de atuar na Europa, o projeto ambicioso do Flamengo aí do Super Mundial pode pesar na decisão e tornar o negócio possível. É, nação, notícia atualizadíssima que tá saindo na mídia brasileira. Thiago Almada no Flamengo. Seria um reforço fenomenal, um reforço maravilhoso para o Flamengo, para o Super Mundial. Thiago Almada joga muita bola, esse argentino aí. Quem acompanhou também o Brasil e a Argentina aí pelas eliminatórias, fez aquele golaço, tá jogando muito. Thiago Almada foi um dos responsáveis aí por aquele bom ano do Botafogo do ano passado. Ele era o cabeça desse time aí. Então seria uma baita contratação do Flamengo, uma contratação de peso aí, muito, muito, muito top seria. Torcedor rubro-negro, eu também quero a sua opinião. Você gostaria de ver Thiago Almada no Flamengo, sim ou não? Deixa a sua opinião aqui nos comentários se você gostaria de ver Thiago Almada vestindo a camisa rubro-negra. No mais, muito obrigado pela sua audiência. O que você achou do vídeo? Deixe de qual cidade você está nos assistindo e o que você espera. Palpite, palpite, palpite para o jogo do Flamengo contra a LDU na Libertadores. Créditos do vídeo na descrição, os links ESPN Brasil, SBT Esportes. Muito obrigado, nação. Se inscreva no canal e deixe o like. Saudações rubro-negras. Bora, bora, nação!